Para você de casa nessa quarta-feira, começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é depressão pós-parto. 26% das brasileiras sofrem da doença. Isso significa, gente, que uma a cada 4 mulheres aí aqui no Brasil apresentam sintomas de depressão pós-parto entre 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Um dos momentos mais felizes da vida de uma mulher e surge um problema: a depressão pós-parto. Por que isso acontece, hein? Um ensaio fotográfico com muita fofura para você. Cada vez mais os pais registram o passo a passo dos filhos. E temos também as principais notícias do dia. Polícia procura menina desaparecida no Rio Grande do Sul. E espalhar fotos íntimas por vingança pode virar crime. Muita informação e boa para você aqui hoje no RF com você, viu? Vamos mostrar o caso da Nayara, a menina de 7 anos que está desaparecida lá no Rio Grande do Sul. Temos a previsão do tempo e o tema do dia também, né? Num dos momentos mais incríveis aí na vida de uma mulher, surgiu um problema dramático, na verdade, a depressão pós-parto. Solange Dantas, psicóloga, estará aqui ao vivo para a gente falar sobre esse assunto. Vamos para a previsão do tempo, inclusive temos previsão ao vivo aqui, um telespectador, o Júnior Benetton, de Vacaria, Rio Grande do Sul, ele mandou dizendo que nessa madrugada choveu muito na cidade dele, com vento e raio, e o temporal deve aí chegar em outras cidades do Rio Grande do Sul. Hoje a temperatura agora nesse momento é de 33 graus. Muito comum, né? Muito calor durante o dia e no final da tarde, temporal total em várias cidades do Brasil. A previsão já está na tela. Limeira, aqui interior de São Paulo, chuva também, previsão de chuva temporal, mínima de 23, máxima de 35 graus. Em Torrinha, também chuva, mínima de 22, máxima de 33 graus. E em Bauru, mínima de 23, máxima de 36 graus, sol entre nuvens. Bom, e começamos falando de uma quadrilha presa em flagrante por falsificar dinheiro. Eles falsificavam as notas e pediam para pessoas nas ruas ou comerciantes trocarem esse dinheiro, alegando que precisavam de notas menores para pegar o transporte público, por exemplo. Que absurdo, né? E não era só real. A quadrilha já tinha iniciado a produção de notas falsas de dólares e euros também. Vamos ver. Máquinas, papéis, tintas e dinheiro. Muito dinheiro. Notas de 100 e 50. Ao todo, 3 milhões e 500 mil reais. Tudo foi encontrado nesta casa, na zona sul de São Paulo. Os milhões de reais fabricados aqui, todos falsos. Foram presos em flagrante Nelson Fukuhara, de 34 anos, e Marcelo Bruce, de 46. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. Para fazer dinheiro de verdade, eles enganavam muita gente com uma prática comum. O senhor já trocou dinheiro aqui para alguém? O pessoal já pediu ajuda? Falou, me ajuda, me dá troco? Já troquei sim, já. Como que foi mais ou menos? A pessoa me ajuda aí para mim passar o troco no busão, uma Uber, alguma coisa assim, a gente vai, ajuda. Quando tem, né? Quando não tem também. Mesmo que for desconhecido? Pode ser qualquer pessoa, se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Tá certo, muito obrigado. E essa era uma das estratégias dos criminosos para fazer o dinheiro falso render. Eles abordavam pessoas, principalmente as que saíam de bancos, de agências bancárias, e pediam ajuda, pediam para que trocasse o dinheiro. Dava o dinheiro falsificado para a pessoa e em troca recebia as notas verdadeiras. Os registros deram início às investigações. A nota é muito parecida com uma verdadeira e o que chama atenção são os detalhes. É um trabalho de gráfica mesmo, com papel de alta qualidade, tinta especial, matriz, né? Então é um trabalho sofisticado. A polícia encontrou o local às 2 da tarde. A contagem do dinheiro falso só terminou depois das 11 da noite. Os falsificadores já tinham começado também a carreira internacional. Foram achados dólares e euros falsos. Agora, a investigação quer descobrir para onde ia todo esse dinheiro.
Ô, imaginação fértil desses bandidos, né? Agora, olha esse outro absurdo. A polícia apreendeu mais de 300 mil reais em remédios que um funcionário aí desviava da empresa de plano de saúde onde trabalhava. Cara de pau, né? Ele guardava os remédios em casa e procurava pacientes que precisavam dos medicamentos e estariam interessados em realizar a compra. Felipe escondia os remédios em casa mesmo, todos usados no tratamento de doenças raras nas articulações, pele e intestino, e todos muito caros. Mais ou menos. Uns 200 mil? Uns 150 mil. 150 mil de remédio? Quanto mais a polícia procurava, mais achava. Juntando, tudo que foi apreendido vale mais de 300 mil reais. Felipe de Oliveira é funcionário de um plano de saúde e foi preso em flagrante quando saía da empresa. Fizemos uma prévia investigação e conseguimos abordar o indivíduo de nome Felipe. Ele estava trazendo consigo diversos medicamentos, perfazendo aí o valor de 60 mil reais. Felipe ainda entregou este outro rapaz, Douglas Fabiano Neves da Silva, que ajudava a encontrar os pacientes e fazer as vendas. Os dois nem se preocupavam em disfarçar as negociações. Você parou lá no estacionamento de onde ele trabalha? Ele me responde, me manda alguma mensagem, liga pra mim, falando que tem tal coisa, e isso eu quero. E segunda-feira você ficou de pegar quanto com ele? 15. Os medicamentos serão devolvidos para o plano de saúde. O pior é que os fabricantes alertam que alguns desses remédios deveriam ser mantidos resfriados, o que nesse caso não acontecia. Isso quer dizer que os pacientes poderiam estar pagando por produtos já estragados. Nenhum dos presos tinha ficha criminal. Agora vai ter, né? O desabamento que matou 4 pessoas da mesma família na Bahia durante uma forte chuva aí que atingiu a capital baiana. O imóvel que desabou não fica em área de risco não, mas a suspeita de que a construção estava irregular. No local onde o acidente aconteceu, a maioria das casas é construída de forma irregular. Luciano já perdeu as contas de quantas vezes o perigo bateu na porta. A desce aqui, levando tudo. Se você quiser abrir a porta aqui, a água entra pela frente e sai por trás. Situação que se repete em toda a cidade. Aqui, 70% dos imóveis são feitos aos poucos, no improviso e sem qualquer acompanhamento de um profissional responsável. Em muitos lugares desses que a população não faz só obra insegura, ela faz a obra muitas vezes cara e muito segura. Isso não é engenharia. Engenharia é fazer obra com segurança e economia. Agora que o verão está indo embora, o risco aumenta ainda mais. Nas últimas horas choveu em Salvador, mais da metade do previsto para todo o mês de março. E os chamados de emergência dispararam. O último foi depois do desmoronamento desse prédio. 4 pessoas morreram, entre elas Arthur, de apenas 2 anos, e um adolescente de 12 anos. São vizinhos da gente, pessoas conhecidas, trabalhadoras, não tinha que passar por isso, acabar a vida assim, dessa forma. Alex, tio do adolescente, conseguiu escapar. O abraço emocionado na mãe veio como um alívio em meio a tanto sofrimento. Quem vive nessas áreas lamenta o risco, mas diz não ter para onde ir. Vai acontecer com outras famílias que afinal estão falando que atrás tem um monte de barraco que estão já para cair. E ninguém vai tomar providência. Quando acontecer, vai voltar tudo novamente. Que judiação. Bom, gente, o governo federal deve gastar R$1,5 bilhão de reais para instalar aí bloqueadores de sinal de celular nos presídios do país. Passou da hora, né? Vamos ver. Um aparelho como este pode se tornar obrigatório em todo o país. O projeto de lei que estabelece a instalação de bloqueadores de sinal nos presídios já foi aprovado pelo Senado e é encaminhado para a Câmara dos Deputados. A proposta está desde o dia 5 de março na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os bloqueadores de sinal nos presídios servem para evitar chamadas telefônicas e o acesso à internet, dificultando a comunicação externa. É através dos aparelhos celulares que presos ligados a facções criminosas controlam o tráfico de drogas e ordenam assassinatos e ataques de dentro da cadeia. Hoje, a instalação desses equipamentos nos presídios é uma decisão que cabe a cada estado.
Se aprovado, o projeto de lei vai repassar ao governo federal a conta da instalação dos equipamentos. Um investimento inicial estimado em R$1,5 bilhão no controle da comunicação de presos nas mais de 300 unidades prisionais de regime fechado do país. Uma vez que o Estado corte esta comunicação, evidentemente as organizações criminosas sofrerão prejuízo. Em 2011, uma gravação mostra o traficante Fernandinho Beiramar comandando a execução de um homem de dentro de um presídio. A orelha direita, arrancado tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô escutando só um barulho. Quer tirar teu dois pés já também? Tá tudo pendurado, tá só por calcanhar. Pouco depois, a sentença de morte. Foi de dentro de uma penitenciária na Grande Fortaleza que, segundo os investigadores, saiu a ordem para a chacina que matou 7 pessoas nesta última sexta-feira. Bloquear os celulares é bom, porque vai dificultar a vida deles, vai tornar mais difícil determinadas coisas. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Agora, meus queridos, minhas queridas, bom, esses dias experimentei durante um mês um produto emagrecedor e deu resultado em mim. Portanto, vai dar resultado em você também, viu? Daí eu disse aqui para a diretoria, não, eu vou mostrar aqui no RF com você. Ontem é o aniversário de 43 anos da Ceasa Campinas. No evento foram anunciadas melhorias na central de abastecimento. A cerimônia reuniu autoridades políticas, como o prefeito Jonas Donizete e o deputado federal Luiz Lauro Filho, além da diretoria e dos colaboradores da Ceasa. Durante a abertura, o Coral Primavera trouxe para a cerimônia o clima festivo, já que o evento foi em comemoração aos 43 anos da Ceasa Campinas. Hoje é uma data festiva, 43 anos de uma central, ela vem evoluindo muito e nós vamos cada vez mais modernizá-la para que ela chegue aos seus 50 anos numa condição muito boa quanto à sua estrutura física e logística também. Uma data muito importante que nós estamos comemorando porque a Ceasa Campinas, ela é o segundo entreposto de alimento do estado de São Paulo e o 4º do Brasil. Ou seja, aqui é uma verdadeira cidade, é um movimento muito grande de distribuição de hortifruti granjeiro. As Ceasas foram criadas na década de 70 pela necessidade de organização e aperfeiçoamento na distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Em Campinas, a Ceasa foi fundada em 1972, mas só passou a operar em 1975. Em 1989 foi municipalizada, ou seja, a prefeitura passou a ter o controle acionário da empresa. Hoje, com 500 mil metros quadrados, a Ceasa se tornou praticamente uma cidade. Em média, 17 mil pessoas passam pela central de distribuição todos os dias, que movimenta ainda 700 mil toneladas por ano de produtos do mercado hortifrutigranjeiros. A Ceasa é um entreposto de distribuição de alimentos de hortifrutigranjeiros e também de flores, e ela é a 4ª do país, mas a única fora de uma capital. Então ela tem uma importância muito grande, é a única municipal também do país inteiro, todas as outras ou são federais ou são estaduais, e ela mostra que quanto mais próxima do município, mais efetiva ela é. Então é um exemplo que a gente gostaria de deixar aqui dentro, é que as Ceasas podem ser efetivas, o investimento é necessário para ela se modernizar e cada vez mais oferecer à população um alimento saudável, com controle, com segurança alimentar, com variedade e que tenha oportunidades também para o pequeno produtor poder escoar a sua produção, que hoje está muito difícil para eles. As feiras diminuíram muito, então eles encontram dentro do Ceasa um espaço para poder escoar a sua produção. O prefeito Jonas Donizete aproveitou a solenidade e assinou na manhã de hoje o documento que autoriza a liberação de abertura do processo licitatório para a construção da plataforma Logística 1. A obra visa a melhoria da logística,
das operações de mercado. E hoje nós também começamos o nosso abril de entregas, embora hoje ainda seja mês de março, mas nós estamos dando a ordem de serviço para o segundo pier, que vai melhorar muito a movimentação de mercadorias. Qual que é a estratégia? É ter um local cada vez mais que as pessoas, porque tudo aqui acontece muito de madrugadinha, né? Antes do sol nascer, o Ceasa já está fervilhando e quando já o sol começa a esquentar um pouco, o movimento já terminou. Então é bem de manhãzinha. Então quanto mais infraestrutura tiver para os caminhões, para a distribuição, mais facilidade, mais agilidade no trabalho dos permissionários e das pessoas que vêm aqui também buscar os alimentos na Ceasa. Uma plataforma semelhante já foi inaugurada em junho de 2016 na Ceasa, mas a obra da nova plataforma vai contar ainda com uma novidade: a instalação de um reservatório de água de reuso. Na parte basal dele vai ter um reservatório de água, que vai ser água de reuso, então para a gente usar na limpeza que hoje é feita aqui através das minas, né, das caixas d'água que nós temos aqui dentro, passaremos a usar a água de reuso da chuva, que vai ser coletada abaixo de todo o pier, né, para a gente fazer essa limpeza, dando também um grande trabalho e exemplo na questão ambiental. Além disso, também vão ser construídos sanitários centrais. A estimativa para a conclusão das obras é de 6 meses a partir da contratação dos serviços. O valor total estimado é de R$2,5 milhões com recursos da... Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Na sequência, nós vamos falar sobre o assunto do dia, depressão pós-parto. Gente, um dos momentos mais especiais na vida aí de um casal, de uma mulher também, né, surge esse problema, a depressão pós-parto. Estaremos recebendo aqui a psicóloga Solange Dantas. Você passou por essa dificuldade, quer relatar a sua história? Pode mandar para o WhatsApp, coloca na tela a produção WhatsApp para quem quiser contar a sua história ou então fazer alguma pergunta para a doutora. 1997-102-4854. Você pode também mandar a sua participação em foto. Faz uma foto aí assistindo a Rede Família, o RF com você. Nunca esqueça de mandar o seu nome e a cidade. Curte a nossa página lá, /Rede Família Oficial, para você acompanhar aí os programas, né, as nossas matérias, as entrevistas, no Facebook também. Estamos no Instagram, @canal Rede Família, muito fácil de achar, hein? Vai lá, começa a seguir a Rede Família no Instagram também. E como eu já disse, sempre falo, quer mandar uma selfie para aparecer aqui no programa? Pode mandar sim. Nunca esqueça do seu nome e a cidade, ok? Para o nosso WhatsApp. No WhatsApp você pode mandar também a sua pergunta para o especialista do dia ou contar a sua história. Hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Conhece alguém que já teve ou você já teve? Pode relatar a sua história então no nosso WhatsApp. E para dar sequência aí ao nosso assunto do dia, né? Para iniciar o nosso assunto, vamos lá mostrar uma matéria, Barriga Solidária. Como uma mulher conseguiu aí realizar esse sonho. Vamos ver. Segurar a filha nos braços. Eu sento com ela, pego na mãozinha dela. É muito gostoso sentir a mãozinha dela na gente. É uma coisa que eu pensei que eu nunca ia ter. Nunca ia passar por isso. O sonho de ser mãe parecia muito distante para a Dariane. Ela tinha muita dificuldade para engravidar por causa de uma doença, a miomatose uterina. Quando miomas, tumores benignos, se formam no útero, o órgão do aparelho reprodutivo feminino onde o feto se desenvolve. Por causa da doença, Dariane precisou retirar o útero aos 32 anos. Ela ainda não tinha filhos e sem o órgão não poderia engravidar. Tudo mudou quando ela e o marido decidiram recorrer a um procedimento chamado barriga solidária ou substituição de útero. Numa clínica especializada, os médicos coletam o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, usando a técnica de fertilização in vitro. Eles geram um embrião em laboratório.
Depois, o embrião é transferido para o útero de uma outra mulher, que vai gerar o bebê. Quando a criança nasce, ela é entregue aos pais biológicos. O bebê nasce com todas as características genéticas dos pais biológicos. A única diferença é que ele foi gerado em uma outra barriga. Alguns países permitem que a mulher que vai ceder o útero seja paga por isso. É a chamada barriga de aluguel. Entre eles está os Estados Unidos, Ucrânia, Índia, Grécia, Rússia e Albânia. Mas aqui no Brasil não se pode cobrar para gerar uma vida. A mulher que vai emprestar o útero não recebe nada em troca. É um ato voluntário. A barriga solidária é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e por isso existem algumas regras para o procedimento ser aprovado. A mulher que vai ceder o útero precisa ter menos que 50 anos, passar por uma avaliação clínica e psicológica. E para evitar o comércio ilegal, a doadora precisa ser uma parente de até 4º grau, ou seja, mães, avós, filhas, irmãs, sobrinhas e tias. Quando a pessoa que vai gerar esse bebê não se encaixa nesse perfil, é preciso pedir autorização ao Conselho Federal de Medicina. A barriga solidária da Dariane foi a cunhada Maria. Tudo foi feito dentro da lei. Maria tem 34 anos, é casada com o irmão da Dariane e é mãe de um filho, o Davi, de apenas 3 anos. Eu sei o que é esse amor de mãe. Então, assim, o que eu queria era que a Dariane também sentisse isso. Porque eu via a dificuldade dela, o sofrimento, o choro. Maria deu à luz a Maria Tereza, a filha da Dariane e do D'Artagnan. Na foto, ainda na sala de parto, Dariane parece agradecendo a cunhada que emprestou o útero para gerar a Maria Tereza. Obrigada, né? Obrigada por ter feito isso por mim, a coisa mais importante, né, que é a vida para ela. Dariane e D'Artagnan acompanharam o nascimento da filha de perto. Ele é pediatra, mas nem a experiência livrou o mais novo papai do nervosismo. Maria Tereza, fruto de uma barriga solidária, nasceu com 49 centímetros e 2 quilos e 700 gramas. Eu chorei o tempo todo. Todos chorando. Na hora que a gente olhou assim, tava obstetra chorando, pediatra chorando, anestesista chorando, fotógrafo chorando. O pediatra me entregou, aí a gente se abraçou, eu dei um beijo nela e fui até a Maria e levei pra Maria conhecer também, né? A Dariane fez um tratamento com hormônio para estimular a produção de leite. Ela amamentou a filha pela primeira vez, logo que a menina nasceu. O pediatra fez o que tinha que fazer, depois me entregou e eu sentei na poltrona e ela amamentou por quase meia hora. Nossa, aí pra mim foi muito mais lindo. Nossa, o mais mágico que existe é esse. Ela pegou o peito de primeira. E o D'Artagnan ficou do meu lado e ela amamentou. Mamou bastante. Ainda assim, a Maria tem leite em maior quantidade e divide a tarefa de amamentar com a mamãe. Todo mundo me parabeniza pelo gesto, que eu tenho um grande coração. Mas assim, eu fiz isso, mas não é assim querendo me mostrar, não. É de coração mesmo, sabe? Bem lá do fundo. Para facilitar as mamadas noturnas, ela se mudou provisoriamente para a casa da Dariane. A Maria mora aqui, né? Ela mudou para cá e durante a noite ela acorda 2 vezes. Ou ela não dorme. Enquanto a Maria se recupera da cesariana, os cuidados do dia a dia com a bebê fica por conta da mãe. Mais uma das vantagens desta parceria. Ninguém se sobrecarrega. A Maria, além de tia, é também a madrinha da Maria Tereza. E o Davi, filho dela, é puro chamego com a priminha. A princesa da família é a cara do papai, mas já demonstra alguns sinais de que o jeitinho é da mãe.
Só a boca que dizem que é da mãe. Mas ela é o pai dela. Ela fisicamente parece nada comigo, mas ela é muito brava. O gênio é da mãe. Ainda bem que a Maria Tereza tem os pais, a madrinha, o primo e uma família inteira para ajudar na hora da birra e da educação. Se precisar de puxar a orelha, eu puxo também, tá? Um gesto solidário, né? Uma história emocionante, mas polêmica, não é mesmo? Estou aqui com a psicóloga Solange Dantas para comentar um pouco. Hoje o assunto principal é depressão pós-parto, né? Mas assistindo essa história de solidariedade, essa linda história, a gente vê alguns pontos assim, até de conflito, né, Solange? Você é mãe, pode falar com mais propriedade, né? Nenhuma crítica, claro, à história, gente, mas deve ser difícil, hein? Porque a partir do momento que a mulher engravida, já cria aquele elo, né? A barriga vai crescendo, você não vê a hora de ver o rostinho do seu filho, da sua filha, de repente nasce, tudo bem, é um acordo, mas tem esse amor, né, Solange? Existe esse vínculo porque, querendo ou não, foi gerado dentro daquela mãe. Mesmo ela sabendo, aquilo tem um contrato, foi combinado, é um gesto lindíssimo, um gesto de grandeza, não é qualquer pessoa que se submete a uma situação como essa, mas a gente não consegue imaginar, porque a partir do momento que a criança começa a crescer no seu útero, você sente a criança mexendo, você sente o incômodo da gravidez, você sente todas as dores e tudo mais. E aí, de repente, naquele momento nasceu, aí você vê o fruto daquilo que cresceu dentro de você. Eu imagino que seja muito complicado e ainda mais como foi dito na reportagem, que aí a mãe biológica consegue amamentar, mas bem menos do que a mãe que gerou. E aí, após o nascimento, esse vínculo continua, né? Porque aí vai ajudar a amamentar, vai continuar vendo. Então, eu acho muito difícil. Junto ali, né? Por mais amor que essa criança tenha, eu não consigo imaginar que essa mãe que gerou não tenha algum tipo de conflito, alguma... Ciúmes. Exatamente, porque dói, você gerou, a criança nasceu, mas ela não é sua. Né? Tem que ter um preparo psicológico. Exatamente, aí, gente, tem que estar muito bem preparada, né? Para se submeter a uma situação como essa. E quando é uma pessoa próxima, acho que torna ainda mais difícil, porque se é uma pessoa que você não conhece, mora de repente em outro estado, em outro país, sabe que a mãe que gerou não vai mais ver a criança, não vai ter esse contato, mas se é uma pessoa próxima, ter esse contato sempre, até morar junto, inclusive na questão na hora de amamentar, deve ser difícil, né, gente? Bom, mas estamos aqui para falar sobre depressão pós-parto. Na verdade, a maternidade é um dos momentos mais esperados na vida de uma mulher, acredito eu, né? Às vezes acontece aí sem ser desejada, mas depois que engravidou, geralmente a mulher já gosta daquela notícia, né? Fica feliz, os pais em si, né? Mas daí surge o problema, depois que o bebê nasce, a depressão pós-parto. Por que isso acontece, Solange? Porque aqui a gente não está aqui para julgar ninguém, mas óbvio, quando a gente vê uma história dessa, nossa, fulana de tal tá com depressão pós-parto, não quer ver o filho, a gente pensa, a gente acaba até julgando, né? Não poderia, né? Como isso, uma mãe se irrita com o filho, não quer ficar com o filho, uma criança tão indefesa ali, mas a gente não pode julgar, gente, porque depressão é uma doença, né, Solange? É uma doença e pode ser uma doença muito grave, né? A depressão pós-parto, felizmente, ela não é tão comum, né? Mas, embora seja uma situação que ocorre com bastante frequência, não é uma coisa tão comum que a gente veja sempre. E existem os graus da depressão pós-parto, porque é normal, após o nascimento da criança, que ela gera toda aquela expectativa, aquela alegria, aquela felicidade, mas a partir do momento que a mulher volta para casa, ela ainda se sente desajustada. Por exemplo, o corpo ainda não voltou, os peitos incham porque normalmente tem o leite, a criança quer mamar a todo momento, ela não consegue dormir adequadamente porque o bebê não deixa. Tudo isso é muito natural, por isso que é importante que tenha o suporte familiar, que
se tem a mãe, que ajude a dar, até que consiga se organizar. Porque é normal, no começo fica perdida, não perde hora de fazer a comida, o marido chega, o almoço não está pronto, porque aí o neném chorou. Reclama, né? Se o marido não estiver orientado e preparado também para dividir essa situação pós-nascimento, porque todo mundo se prepara para a chegada do bebê. Mas depois que chega, pronto, parece que acabou, agora a vida segue. E não é assim, para a mãe não é assim. Aí você tem um filho, né? Para a vida toda. Para a vida toda. E assim, querendo ou não, para a mulher o peso é maior. Por mais que hoje os homens ajudem, os maridos hoje trocam fralda, coisa que não faziam no passado, mas a responsabilidade maior, até porque muitos dizem assim, não adianta eu levantar, ele quer o peito, é você que tem que ir. Mas se o marido levanta, põe a criança para rotar, se ele ajuda a trocar fralda, isso tudo já contribui para a mulher, para aliviar um pouco o peso da responsabilidade. E aí o que acontece? De uma hora para outra, a mulher se vê com muitas tarefas que ela não tinha antes. E ela acha que não vai dar conta. A maioria relata que é assim, Solange, é como se tivessem amarrado um paralelepípedo no meu ombro e aonde eu vou eu tenho que levar aquele peso. Eu vou ao banheiro, eu fico preocupada, será que está afogando, será que está respirando? Porque é normal no começo até você acostumar com a situação. Então, muitas acabam por achar que não vão dar conta, elas se sentem feias porque ainda estão com o peso inadequado, elas se sentem em relação ao marido inferiores, porque o marido sai para trabalhar, o marido se arruma, ele encontra com as pessoas e a mãe não. Se sente até indesejada pelo marido, exatamente. Né? E aí é normal se sentir insegura, ter ciúmes das meninas que trabalham junto porque estão maquiadas, bonitas e ela se sente feia, porque está ali com o neném. É uma coisa maravilhosa? É, mas traz o outro lado também. E lembrando que isso é só para a gente mostrar o que pode acontecer para piorar a situação. Porém, depressão é doença e não precisa de um motivo específico para aparecer. Então, quando ela ocorre, que é um sintoma de tristeza, a mulher chora o tempo todo, desânimo, algumas pensam em tirar a própria vida, outras acham que não vão dar conta daquela criança, aquele choro começa a irritar, elas às vezes até falam, eu vou mandar na parede, eu não aguento mais, eu tô ficando louca. Então, é muito importante. Algo que não dá para se imaginar, mas né? acontece com frequência. Então, é importante que seja diagnosticado, porque em casos severos, o médico exige a retirada do bebê da responsabilidade da mãe. Então tem que assumir a avó, ficar ali alguém responsável para pôr para mamar, para trocar, para não deixar esse bebê sob os cuidados dessa mãe que não está bem, sim, porque sobre o pode acontecer, ela pode, exatamente, pode. Na verdade, deve ser muito difícil para a mulher assumir isso, né? De repente tem alguma mamãe aí que está com recém-nascido e está passando por essa dificuldade, mas como eu vou chegar para o meu marido e falar, eu estou irritada com o nosso filho? Ou para alguém da família, né? Nossa, tem hora que, como você falou, tem vontade de jogar na parede. É difícil a mulher assumir isso, né? É difícil assumir, mas quando ela está realmente com uma depressão acentuada, ela também não consegue esconder. A família percebe. Porque ela fica tão fora de si que ela está sempre puxando. Ai, meu Deus, eu não aguento. E as pessoas percebem. Entendi. Então, aí cabe a família estar atento para não ficar reforçando, não ficar condenando. Ai, como isso é pecado, você não pode fazer isso. E, ao contrário, entender que isso é uma doença, é um problema e urgentemente procurar um psiquiatra, um psicólogo para poder diagnosticar adequadamente e, se comprovado, tratar corretamente. Essa é a pergunta, inclusive, da Naíse, do Tocantins, da cidade de Dianópolis, sobre a família, como a família pode ajudar e como constatar aí esse diagnóstico de depressão pós-parto. Bom, eu tenho um recadinho para vocês. Solange, daqui a pouco você responde essa pergunta e tem mais perguntas chegando. Na verdade, um assunto aí interessante, né? Muitas mulheres podem estar passando por esse problema, como eu já disse, tem vergonha de repente de assumir, então a família tem que estar realmente atenta aí para a depressão pós-parto. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse assunto. Bom, agora eu tenho um recado especial para você aí de casa que está precisando namorar mais, né? Depressão pós-parto. Recebi aqui, Solange, uma pergunta
lá do Tocantins, a Anaíse, e ela perguntou justamente isso, como saber os sintomas aí, reconhecer que uma mulher, depois do parto, está com essa depressão, e a família, como ajudar? Quais os primeiros passos? Normalmente, prestar atenção no comportamento. É muito normal a pessoa, não precisa ser depressão pós-parto, é normal depois de um parto, aquela sensação de tristeza, de angústia, medo da situação, medo de não dar conta, não saber cuidar da criança. Então, a família é sempre muito importante. Não é substituir o papel, a mãe é ela quem tem a responsabilidade, mas é muito importante ter uma avó, uma tia ou a mãe por perto para ajudar, para orientar, até que ela acostume com aquela situação nova, que isso é normal, é lei natural da vida. A criança vai fazer parte do dia a dia e com pouco tempo ela vai pegando o jeito e vai tudo se encaixando. Agora, quando a pessoa está passando por uma depressão pós-parto, você começa a perceber pelo comportamento. É aquela pessoa que está mais irritadiça, ela chora o tempo todo com facilidade, às vezes agressiva, não precisam ser todos os sintomas juntos. Perde o sono, não tem apetite ou come exageradamente, quer dizer, tudo que foge, ou quer dormir o tempo todo ou não dorme nada. Então você começa a perceber que aquilo não está normal. Então a importância da família estar sempre por perto, sempre atento, porque alguém pega sempre uma frase: não estou aguentando mais isso, dá vontade de me jogar daqui e tal. Então você fala, peraí, isso não é normal. Porque quando a gente está cansado, você pode falar um monte de coisa, mas você não fala, estou pensando em me matar porque eu estou cansado. Quando as frases começam a ser perigosas, nunca subestimar. Porque tem gente que fica com aquela conversa, ai, que frescura, todo mundo teve filho, nunca teve filho, isso aí é fraqueza. Não subestime, porque às vezes a pessoa não está realmente bem. E como a gente lembra sempre, a depressão é doença. O fato de ter tido um filho pode ajudar a desencadear uma coisa que já tinha no organismo. Então é sempre importante estar atento, buscar orientação. Não sabe como lidar, nunca passou por isso? Vai procurar uma orientação, pergunta para quem já passou por isso, para saber como lidar e como conduzir. O grande problema, muitas vezes, né, Solange, é que muita gente realmente acha que é frescura, como a depressão, né? E não imagina onde essa doença pode chegar. Muitas vezes, suicídio. Acontece muito com adolescentes, né? Saindo um pouco do foco, né? Porque os pais olham, notam a diferença no comportamento dos filhos, mas, vai passar. Ele não vai fazer isso. Alguns até tentam, tomando algum tipo de remédio, cortando alguma parte do corpo, né? Acaba não acontecendo uma tragédia, ainda bem, mas daí, não vai acontecer de novo. E pode acontecer, né, Solange? Pode acontecer, e essa coisa de que quem quer fazer não avisa, não é real. Muitas vezes o jovem, qualquer pessoa que vai estar pensando em suicídio, ela dá sinal. Ali. Ela pede um socorro, ela avisa de alguma forma. Por isso a importância da gente estar atentos, porque não precisa ser, olha, eu estou pensando em me matar. Mas às vezes é uma atitude, é um comportamento que está mostrando para você, existe algo de errado. E a gente não pode subestimar. Porque às vezes o problema para quem ouve pode parecer banal, mas para quem eu não tenho passa... coragem de tirar a minha própria vida, mas aquela pessoa tem. Exatamente. Né? E assim, às vezes o problema que aquela pessoa está passando, para ela está um peso insuportável. Para o outro pode não parecer. Por isso a importância de ajudar. Porque se parecer pesado para mim e para você da mesma forma, não tem como ajudar um ao outro. Agora, se para mim está muito pesado e você tenta me mostrar que não é assim, nós vamos achar uma alternativa, você não está só. Quer dizer, tudo isso faz com que a pessoa repense e freie, né? Porque ela sente que realmente ela tem um suporte ali. Com certeza. Olha, o Daniel aqui de Piracicaba, vizinho de Limeira, parabenizando o programa de hoje. Assunto muito importante para as mulheres. Ele relata que a filha dele teve depressão pós-parto. Certamente a família ajudou a filha a sair desse problema, ainda bem, né? 25% das mulheres podem ter aí a depressão pós-parto. E estamos discutindo o assunto com Solange Dantas, psicóloga, mais uma vez aqui no RF com você. As opiniões estão chegando, viu, Solange? Olha, tem um relato de uma mãe, ela não quer se identificar, de 28 anos, e ela tem um filho de 6 anos. Ela teve a depressão pós-parto, foi horrível, quase cometi suicídio, quase tirei minha própria vida, porque já sou magra e fiquei ainda pior em relação à aparência. Me tratei em 2 dias,
com um psicólogo e acabou resolvendo o meu problema. Precisa procurar ajuda, né? O Com importante certeza, é até um isso. exemplo para você, mulher que está em casa passando por essa situação, né? E tenho mais uma pergunta aqui do Calbi, de Sobral, Ceará. A depressão pode também ser hereditária? Não, a hereditariedade, muitas pessoas acham que é genético, né? Se o pai teve, a mãe vai ter, mas é como qualquer outra doença, quando já existe um histórico na família, existe a predisposição genética a desenvolver. Então, hoje, se a pessoa tem na família alguém com câncer, não significa que a filha vai ter, mas é um grupo maior de risco. Então, é sempre sugerido exames antecipados e um cuidado maior para evitar que se desenvolva. Mas não é hereditário, não é porque um teve que o outro vai ter, mas acaba sendo um grupo de risco maior. Solange, a depressão, na verdade, a gente não pode generalizar, né? De repente as pessoas estão nos vendo e falam, ai, eu sou depressiva. Não é bem assim, né? É normal uma pessoa estar um pouco depressiva num dia, no outro dia estar feliz. Hoje até crianças, né? Você encontra, eu estou estressada. Se você perguntar o que é o estresse, a pessoa não sabe nem responder. Então, a depressão é doença e não pode ser confundida com momentos de desânimo, de tristeza que são normais no dia a dia. Todo mundo tem um dia que está azedo, um dia que está triste, um dia que está mais irritado e nem por isso está com depressão. A depressão, para você considerar a depressão, ela tem que se repetir, alguns comportamentos, alguns sentimentos tem que repetir por pelo menos umas 2 semanas para você falar realmente é depressão. E vai ficando mais grave, daí a pessoa vai ficando mais em casa, mais trancada. Um dia ou outro você fala, nossa gente, que preguiça, hoje eu não estou com vontade de fazer nada, por mim eu fico na cama o dia todo. Isso não pode ser considerado uma depressão. Pode ser uma apatia, um cansaço. Agora, se passarem vários dias e esses sintomas continuam, essas sensações aumentam, então aí sim você pode concluir que está com depressão. Ainda falando sobre a depressão pós-parto, Solange, como a vida aí dos pais é difícil, né, na verdade. Quando nasce, pode ter a depressão pós-parto. Aí tem as dificuldades da vida, as dificuldades, lidar como educar o filho, né, da melhor maneira, que é difícil, né? Aí chega a época do filho fazer o vestibular. E claro, os pais querem que eles passem na melhor faculdade, de repente mudem de cidade, mas aí passou no vestibular, vai mudar de cidade, de repente muda até de país, de estado, daí vem aquela síndrome do ninho vazio, né? Como a vida é complicada às vezes, né, Solange? Mas faz parte da vida, por isso que é importante a gente se preparar para todas as etapas, né? Para você não adoecer e, pelo contrário, você estar feliz e vibrar com o sucesso do filho, porque isso faz parte, né? A vida é isso aí, você cria os filhos para o mundo. Então é por isso que a gente também tem que estar sempre preocupado com o nosso lado espiritual, com a nossa parte mental, né? E não como muita gente fútil aí que só pensa no corpo, só pensa, né, no exterior e esquece de cuidar do mais importante, porque faz parte da vida. E para que você crie filhos saudáveis, você tem que ter atitudes saudáveis, né? E não aquela coisa de mãe neurótica que fica, ai, não fala isso, eu vou morrer se você sair daqui, não, meu filhinho nunca vai casar. Quer dizer, esse tipo de comportamento que mostra que a pessoa não tem preparo e que tem um certo desequilíbrio e vai passar isso, o transtorno para o filho também. Então, você fala, mas é normal, o filho casa, você sentir um vaziozinho e tal. É normal, mas a vida segue. Se você tiver uma atitude coerente, você vai encontrar um novo sentido de vida em alguma outra coisa, porque você vai estar feliz com a felicidade do filho. Vai frequentar reunião de terceira idade em clubes. Vai frequentar a terceira idade, vai participar dos nossos grupos de apoio, com certeza. Vai no nosso Dança, bingo, terapia, música, tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda, sem dúvida. Olha, Solange, se um dia eu casar, tiver filhos, tiver aí nos 60, eu vou estar, claro que vou, né? Eu vou frequentar grupo de terceira idade, com viu? Certeza. E vou fazer a maior bagunça, eu tenho certeza. Isso dá sentido de vida. Vou viajar, vou pra praia, né? Faz parte, né? Muito melhor do que você ficar dentro de casa com aquela rotina
que mata qualquer um de desgosto, né? Porque tem todo dia a mesma coisa. E só reclama da vida. Exatamente. Nada só se faz lamenta sentido, porque tá calor, porque tá E ninguém frio. liga pra mim. Mas afasta todo mundo, né? Então tem realmente que buscar algo que dê sentido de vida. Com certeza. Bom, Solange, eu tenho uma participação, a pessoa não quer se identificar, mas é do interior de São Paulo. Diz que conhece uma pessoa que começou a ter algumas percepções logo que engravidou aí, que não estava feliz, não queria engravidar. Nesse caso, como a mãe aí, de repente, foi uma gravidez indesejada, como aceitar aí essa criança? Ela precisa buscar ajuda, orientação e ter alguns princípios, né? Porque tem gente que acha que o aborto é normal, então vai partir para fazer um aborto e acabou. Agora, a partir do momento que você se vê grávida, mesmo que você não quisesse, não era aquilo que você desejava, isso acontece com muitas mulheres. E não tem nada de errado nisso. Muitas vezes ela não planejou, ela não desejou, mas aconteceu. Então, a partir do momento que aconteceu, é a oração da serenidade. O que não tem como mudar, só me resta aceitar. Quer dizer, a partir do momento que você começa a trabalhar isso dentro de você, não, a criança vai nascer perfeita, foi Deus que te mandou, você passa a trabalhar a aceitação. E a partir de pouco tempo, não tem como você não se apaixonar. Você sente uma vida, a vida transforma, sendo gerada né? dentro de você, você sente mexer, você sente o coraçãozinho. Precisaria ser muito insensível para você. Exatamente, para você continuar não desejando, né? Mas como a pessoa pode passar por uma situação de depressão, é importante se diagnosticar, porque vamos supor que ela esteja com depressão e não queira realmente. Se não for trabalhado, se não for tratado, ela poderá sim levar a gestação toda rejeitando aquela criança. E aí sim, quando nasce, não quer nem ver, aquela coisa toda. E não é bacana, gente, porque a criança, ela sente desde aqui a barriga da mãe, né? Todos os sentimentos, né? Brigas, todas as sensações, né, Solange? Exatamente. Não adianta falar que não sente, porque sente, sim. Ouve sim, né? Desde o útero, não tenha dúvida. Mas tem uma pergunta aí para concluir. Existe um outro tipo de modalidade aí, se eu posso dizer assim, né? Uma depressão um pouco menor, menos intensa do que realmente a depressão pós-parto? Agora tem se falado da Baby Blues, né? Baby Blues? Baby Blues, que é uma depressão que também acontece para a mulher que depois de ter a criança, mas ela é mais leve e pode durar até 15 dias. Mais curta. Então não é considerada depressão pós-parto, que a depressão pós-parto costuma durar mais tempo e é mais intensa. Ainda assim precisa de atendimento, mesmo precisa tratamento. ser diagnosticado e tratado adequadamente. Lembrando que a depressão, ela é como uma gripe, nem sempre você acorda já péssima da gripe. Começa aquela sensação de dor no corpo e tal, dali um dia, dois, você realmente sente a consequência daquilo. A depressão às vezes começa com um momento de tristeza, uma certa angústia. Era um que momento pode tão especial, né? Cultivado acentuada. aí durante 9 meses. Daí, de repente, a mãe chega em casa com o pai, o filho, e começa a notar esses sintomas assim. Poxa, será que era isso que eu queria? Maternidade? E mesmo que seja aquilo que ela quisesse, às vezes, por exemplo, ela chegou em casa, tá tudo certo, aí o marido troca de roupa e vai jogar bola. Então aquilo é uma bobagem, mas para a mulher pode ser uma afronta. Quer dizer, eu tô aqui sozinha briga. E ele vai ter a vida normal dele, né? Então isso é comum, por isso que é muito importante que o casal seja bem afinado nessa hora. A gravidez foi planejada, foi programada, ela não termina no momento em que a criança nasce, né? É importante que tenha uma vida normal, ninguém vai parar de viver porque tem um filho, mas é importante que tenha esse suporte, que a mulher se sinta amparada, que ela se sinta protegida. E ao contrário, muitas vezes ela se sente sozinha, porque aí ela tá lá, a criança tá dormindo, mas ela não pode sair. E o marido foi pro bar ou foi jogar uma bola. Então, às vezes, começam com pequenas atitudes que podem ser diminuídas se houver um entrosamento maior, um diálogo e o amor. Bacana, é. Amor. Falou tudo, né? A palavra-chave. Obrigada pela presença, Solange. Eu agradeço e quero aproveitar para convidar todos para o nosso Bingo Terapia, que acontece dia 7 de abril no Salão da Paróquia Sagrada Família, no Jardim Montezuma. E é um bingo terapêutico, então vale a pena participar. Legal. Quem quiser Como saber, procurar? 3453-3579, falar com a Juliana.
encontra a clínica, alguma coisa no Facebook também? Clínica pra ficar mais Êxito, isso. Clínica Êxito. Clínica Êxito. Bacana, Solange, obrigada, viu? Ainda falando sobre esse assunto maternidade, você já deve ter visto em redes sociais, principalmente, né, essas fotos que as futuras mamães fazem durante a espera do bebê, né? Só que o registro desse momento tão mágico na vida da mulher passou por uma mudança, viu? Agora os ensaios parecem ter saído de um conto de fadas, é verdade? Olha só. Um momento único, emocionante na vida de uma mulher. A matéria tá linda, viu? Passamos só um pouquinho, daqui a pouco nós vamos mostrar tudo. Aliás, vou até sentar aqui, ó, para acompanhar essa matéria linda. Ai, que fofura! Momento fofura para você, pode rodar. Um momento único, emocionante na vida de uma mulher. Para algumas mamães precisa ser guardado, registrado. Afinal, muito se diz que a fotografia é a extensão da nossa memória. Registrar a gestação sempre foi um momento muito procurado entre as futuras mamães. O mercado cresceu bastante e mudou muito. Hoje, por exemplo, as grávidas preferem registrar este momento como em um conto de fadas. As mães procuram um diferencial na fotografia. Já não é mais aquela coisa assim do sapatinho às vezes na barriga, o fundo branco, um top ou um sutiã. Não, elas procuram hoje se verem na foto mais bonitas, com uma produção mais bonita. Elas não querem trazer suas próprias roupas de casa, elas querem que o fotógrafo hoje tenha uns figurinos apropriados. Então a gente usa muita renda, a gente usa muito tule, a gente usa pérolas. Então elas procuram esse diferencial. E por aqui, esse diferencial vai além. As grávidas parecem princesas que saíram de um conto de fadas. Olha só essas fotos. Foi justamente esse diferencial que chamou a atenção da Luana. Ela está grávida de 8 meses do primeiro filho. A espera pelo Vitor foi registrada em uma sessão cheia de romantismo e amor. Eu acho que é um momento especial para a mulher. Ela está passando por uma transformação na vida dela. É um ciclo que começa dentro de um casamento, de um relacionamento. Então eu acho muito importante registrar esse momento, até quando a criança nascer, ter uma foto bonita de barrigão, né? Produção que mexe principalmente com a autoestima das futuras mamães. Estou me sentindo maravilhosa, né? Primeiro pela produção aqui do estúdio, as fotos, os cenários, eu estou me sentindo uma deusa. E nesse tipo de ensaio encantado, todo detalhe é pensado com muito carinho, desde o cenário até a produção das mamães, o que ajudou a chamar a atenção para esse tipo de fotografia e, consequentemente, aumentou a procura no mercado. Ainda tem aquelas que gostam da fotografia mais tradicional, que a gente também consegue atender. É só a questão delas falarem para mim que elas não querem algo muito
muito encantado, muito princesa, eu posso fazer, sim. Só que a procura por esse estilo da grávida encantada, da grávida parecendo princesa, borboleta, né, que elas gostam muito, esse estilo é o que mais tem saído hoje. São fotos ricas em detalhes, efeitos, uma produção que destaca o amor e emociona qualquer um. É muito gratificante, porque elas vêm com aquele bebezinho, depois elas vêm talvez com o bebê, e mais pra frente, quando eu vejo, né, eu já peguei gerações, assim, hoje as primeiras grávidas que eu fotografei, as crianças já estão tudo mocinho, fazendo alguns até 18 anos. E para mim é muito gratificante, é muito gostoso para você ver assim, quando elas chegam, aquela ansiedade, aquele nervosismo, e aí durante a sessão vai passando, aí elas vão se soltando. É muito gostoso, assim, é uma área que realmente veio para ficar na minha vida. Trabalho maravilhoso, parabéns, viu? Bom, gente, no início do programa eu mostrei a foto da Nayara, pode colocar na tela essa menina de 7 anos, ela continua desaparecida. Como a Nayara sumiu, ela estava indo com um primo para a escola, no caminho o primo parou e deixou Nayara ir sozinha. Pois bem, ela desapareceu, infelizmente. O caso foi registrado na sexta-feira passada. Temos aí as imagens da câmera de segurança. Nesse momento, a Nayara já está sozinha a caminho da escola e nesse meio tempo aí, infelizmente, ela desapareceu. A polícia investiga o caso e como eu sei que o RF com você, a Rede Família, passa aí em Caxias do Sul, já recebi muitas mensagens da cidade. Se alguém tiver alguma informação, por favor, 190, Disque Denúncia da Polícia Militar, ok? Bom, gente, muitas participações hoje, muitas fotos, viu? Mas, infelizmente, o programa acabou, 12h59, tenho que encerrar. Marielle, deu por hoje, amanhã prometo, promessa é dívida, começa o programa mostrando você aqui na tela da Rede Família. Super beijo e até amanhã, se Deus quiser.